Continuando a série de vídeos falando sobre os 7 sacramentos da igreja, focando aqui no sacramento do batismo, da crisma e da primeira Eucaristia. No vídeo passado a gente falou sobre o sacramento do batismo e agora nós vamos para o sacramento da confirmação ou crisma. Batismo, crisma e primeira Eucaristia constituem a iniciação cristã, segundo o catolicismo. Vamos lá. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. É preciso, por isso, explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e, assim, mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé, com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. 1. A confirmação na economia da salvação. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista de sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião de seu batismo por João Batista, foi o sinal de que era ele aquele que devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão realizam-se em comunhão total com o mesmo Espírito, que o Pai lhe dá sem medida. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Cristo prometeu por várias vezes esta efusão do Espírito, promessa que realizou primeiro no dia da Páscoa e, em seguida, de maneira mais marcante, no dia do Pentecostes. Repleto do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que então creram na pregação apostólica e se fizeram batizar também receberam um dom do Espírito Santo. Desde então, para cumprir a vontade de Cristo, os apóstolos comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito, que leva a graça do batismo à sua consumação. Por isso, na Epístola aos Hebreus, entre os elementos da primeira instrução cristã, encontra-se a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição de mãos. A imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que, de certo modo, perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, crisma. Esta função justifica o nome de cristão, que significa ungido e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, ele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 38. Este rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Este sacramento é denominado no Oriente de crismação,
unção com crisma, ou mirion, que significa crisma. No Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento, a um só tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal. Duas tradições, o Oriente e o Ocidente. Nos primeiros séculos, a confirmação geralmente constitui uma só celebração com o batismo, formando com este, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Entre outros motivos, a multiplicação dos batizados de crianças, estendendo-se por todo o ano, e a multiplicação das paróquias rurais, que amplia as dioceses, não permitem mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, visto que se deseja reservar ao bispo a complementação do batismo, instaura-se a separação dos dois sacramentos em dois diferentes momentos. O Oriente manteve juntos os dois sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza, o qual, todavia, não pode fazê-lo senão com o mirion, consagrado por um bispo. É miron, não é mirion, é miron. Um costume da Igreja de Roma facilitou o desenvolvimento da prática ocidental graças à dupla unção com o Santo Crisma depois do batismo. A primeira unção, realizada pelo presbítero sobre o neófito, quando este sai do banho batismal, conduz à segunda unção feita pelo bispo, na fronte de cada um dos novos batizados. A primeira unção com o Santo Crisma, a que é dada pelo presbítero, permaneceu ligada ao rito batismal. Ela significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e régia de Cristo. Se o batismo é conferido a um adulto, há uma só unção pós-batismal, a da confirmação. A prática da Igreja do Oriente sublinha mais claramente a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime mais nitidamente a comunhão do novo cristão com seu bispo, garantia e servo da unidade de sua Igreja, de sua catolicidade e de sua apostolicidade, e, consequentemente, o vínculo com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. 2. Os sinais e o rito da confirmação. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e aquilo que a unção designa e exprime, o selo espiritual. A unção no simbolismo bíblico A unção no simbolismo bíblico e antigo é rica de significados. O óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, unção antes e depois do banho, e torna ágil, unção dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. Ele faz irradiar beleza, saúde, força. Todos esses significados da unção com óleo voltam a se encontrar na vida sacramental. A unção com óleo dos catecúmenos antes do batismo significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime a cura e o reconforto. A unção com o Santo Crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de consagração. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da
plenitude do Espírito Santo, de que Jesus é cumulado a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo. Por esta unção, o confirmado recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, soldados eram marcados com o selo de seu chefe e os escravos com o de seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Também em Efésios capítulo 1, versículo 13 e capítulo 4, versículo 30. Este selo do Espírito Santo marca a presença total a Cristo, o colocar-se a seu serviço para sempre, mas também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. A celebração da confirmação. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação, mas que, de certo modo, dela faz parte, é a consagração do Santo Crisma. O bispo, na Quinta-feira Santa, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Nas igrejas do Oriente, esta consagração é reservada ao patriarca. A liturgia de Antioquia exprime assim epiclese na consagração do Santo Crisma. Miron, Pai, envia o vosso Espírito Santo sobre nós e sobre este óleo que está diante de nós e o consagrai, a fim de que seja para todos os que forem ungidos e marcados por ele. Miron santo, Miron sacerdotal, Miron régio, unção de alegria, a veste da luz, o manto da salvação, o dom espiritual, a santificação das almas e dos corpos, a felicidade imperecível, o selo indelével, o escudo da fé e o capacete invencível contra todas as obras do adversário. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, como ocorre no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé dos confirmandos. Assim, aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que, desde o tempo dos apóstolos, é sinal do dom do Espírito Santo. É sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizeste renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo, Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito da ciência e piedade, e enchei-os do espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, com a imposição da mão e por estas palavras. O nome da pessoa recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus.
Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção do miron faz-se depois de uma oração de epiclese sobre as partes mais significativas do corpo: a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhada da fórmula: selo do dom do Espírito Santo. O beijo da paz, que encerra o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. 3. O efeito da confirmação. Da celebração ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como outrora foi outorgado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, Romanos capítulo 8, versículo 15, e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. Nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Lembra-te, portanto, que recebestes o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com um sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão, com o selo de seu Espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente e como que em virtude de um ofício. Quem pode receber o sacramento? Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber no devido tempo este sacramento, pois, sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é, sem dúvida, válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. Há séculos, o costume latino indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Se, às vezes, se fala da confirmação como um sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de ratificação para se tornar efetiva. Santo Tomás recorda isso. A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da sabedoria, capítulo 4, versículo 8. Velhice venerável não é a de uma longa duração e nem se mede pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que havia recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo. A
preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão à união mais íntima com Cristo, à familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso de presença à Igreja de Jesus Cristo, tanto a Igreja Universal como a comunidade paroquial. Esta última tem especial responsabilidade na preparação dos confirmandos. Para receber a confirmação, é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado, em vista do dom do Espírito Santo. Uma oração mais intensa deve preparar para receber, com docilidade e disponibilidade, a força e as graças do Espírito Santo. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. 5. O ministro da confirmação. O ministro originário da confirmação é o bispo. No Oriente, é normalmente o presbítero batizante que também ministra imediatamente a confirmação, em uma única e mesma celebração. Porém, ele o faz com o santo crisma, consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica da Igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na Igreja Latina, aplica-se a mesma disciplina nos batizados de adultos, ou quando se admite a comunhão plena com a Igreja um batizado de outra comunidade cristã que não recebeu validamente o sacramento da confirmação. No rito latino, o ministro ordinário da confirmação é o bispo, embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação. É conveniente que ele mesmo o confira, não esquecendo que foi por este motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração da confirmação pelos bispos marca bem que este sacramento tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à Igreja, às suas origens apostólicas e à sua missão de dar testemunho de Cristo. Se o cristão estiver em perigo de morte, um presbítero pode dar-lhe a confirmação. Com efeito, a Igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo que se de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Resumindo, os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Este é o sacramento que dá o Espírito Santo para se enraizar mais profundamente na filiação divina, nos incorporar mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida nossa vinculação com a Igreja, nos associar mais intensamente à sua missão, nos ajudar a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida. No Oriente, este sacramento é a administração imediatamente depois do batismo e seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra-se este sacramento quando atingida a idade da razão.
Normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento reafirma o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento, estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte do batizado. No Oriente, também sobre outros órgãos dos sentidos, com a imposição da mão do ministro e as palavras. Recebe, por este sinal, o dom do Espírito Santo. No rito romano, e selo do dom do Espírito Santo no rito bizantino. É que tem as frases em latim que eu não sei pronunciar. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação durante a Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Então essa foi a parte que eu falei do crisma, da confirmação. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a Eucaristia, continuando a série de vídeos sobre os 7 sacramentos, falando aí do sacramento do batismo e da confirmação no Catecismo da Igreja Católica Livro Amarelo. Nos próximos vídeos a gente vai continuar então o vídeo.